Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E aqui quem fala é Lucila Costa. Gente, hoje nós vamos tentar resolver uma treta que um monte de gente fica falando e a gente não sabia nada sobre o assunto. E a gente tentou chamar um expert para falar com você sobre psicanálise. Hoje a gente vai conversar com o Jean Leonardi. Espero que vocês gostem e ajudem vocês a buscarem informações mais precisas sobre evidências sobre esse assunto. Vamos lá, solta a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter que falar sobre um tema muito interessante e que está muito aquecido nas últimas semanas, tá? Foi publicado um livro da professora Natália Pasternak e do professor Carlos Orsi, que chama Que Bobagem, que também vieram aqui no PBcast, e eles enumeraram uma série de tratamentos ou de condições que são chamadas de pseudociência. E uma das que foram listadas nesse livro foi sobre psicanálise, que é um tipo de intervenção que pode ser utilizada por psicólogos. E a gente queria entender um pouco mais sobre psicanálise, tá? Então, para isso, a gente convidou pela segunda vez um nosso querido amigo Jean, que ele já teve aqui para falar em geral sobre psicologia baseada em evidências. Foi um dos episódios mais vistos, tá, Jean? Meus parabéns. Legal. É impressionante, né, Lu, como que a saúde mental virou um tópico extremamente interessante para as pessoas. Para surpresa nenhuma, né, o Brasil é um dos recordistas de ansiedade, de transtornos de saúde mental. Então, assim, existem muitas pessoas que estão preocupadas com isso. E a gente quer entender, tirar as dúvidas bem básicas sobre psicanálise e, ao final do episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre as evidências disso, tá bom? Eu queria dar as boas-vindas para o Jean e pedir para você se apresentar de novo, Jean, para quem não te conhece. Tá legal. Então, obrigado, Léo, obrigado, Lucila. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Adoro o PBcast, adoro o trabalho de vocês. Fui aluno de vocês aí nos cursos online, então é uma honra de verdade estar aqui. Eu sou Jean Luiz Leonardi, eu sou psicólogo, tenho mestrado em psicologia experimental pela PUC de São Paulo, doutorado em psicologia clínica pela USP. Eu atuo como psicoterapeuta em consultório, dou supervisão para psicólogos clínicos e coordeno o Clube de Excelência em Psicologia Baseada em Evidências, que é uma plataforma de cursos gravados, atividades para a formação de psicólogos e futuros psicólogos. Legal. Muito legal. Hoje, eu acho que assim, para a gente começar, né? Eu falo com o Léo sempre que eu tenho vontade, assim, que eu tô vendo todo mundo, o Léo comentou, né? Tá todo mundo comentando sobre isso no momento. E como tá todo mundo também, né? Eu falo que esse momento é muito legal, que anos atrás a psicologia não era tão acessível para as pessoas. Eu acho que talvez era acessível, mas as pessoas não tinham tanta consciência das necessidades de ser feita, né? Era coisa mais para doida, a gente costuma dizer assim. E hoje eu acho muito legal das pessoas com esse autocuidado de cuidar da saúde mental. E aí todo mundo quer falar, que todo mundo acha que sabe um pouco. Na hora que começa a questionar sobre evidência, a gente começa a receber perguntas de todo mundo, de psicólogos, que talvez não tenham um pouco de formação de prática baseada em evidência, e também de pacientes que fazem terapia e que querem honestamente saber, assim, para lá, eu estou fazendo terapia e eu quero saber, eu estou interessada para saber, se estão falando que não tem evidência, é de interesse meu, porque eu estou confusa, porque sai uma informação de um lado, um debate do outro, e eu acho que as pessoas que recebem esse tipo de tratamento ficam confusas no meio. Então, a minha primeira pergunta é sobre isso, porque eu acho que a confusão vem. Porque quando você fala psicanálise, muitas pessoas leigas, inclusive eu não sei, confesso, qual a grande diferença de psicanálise, psicologia, psicoterapia, terapia, análise. Então, são tantos termos relacionados que quando se fala assim, psicanálise talvez é uma pseudociência, a gente vai falar isso mais lá na frente, todo mundo se sente ofendido. Todo mundo pensa assim, poxa, eu faço terapia, né? Por exemplo, eu faço terapia sem não ter nenhum transtorno, hoje eu não tenho depressão, não tenho ansiedade, mas eu gosto de fazer terapia, o que eu estou fazendo é picaretagem, é pseudociências? Talvez não, talvez ela está recebendo outra técnica, que não seja psicanálise. E aí eu queria que você começasse a ajudar as pessoas que estão nos ouvindo a diferenciar esses termos, para que depois a gente possa falar mais da psicanálise. Perfeito, ótimo. Tá bom, vamos limpar esses termos, tá? Eu vou começar com a palavra terapia, porque é a mais fácil de esclarecer. Então, etimologicamente, terapia significa cuidar, tratar, curar. Então, a raiz da palavra tem esse sentido de dar assistência a alguém que precisa de ajuda. No contexto da saúde, terapia é um termo bastante amplo,
se refere a tratamentos destinados a aliviar, a melhorar vários tipos de condições, aquelas, vamos chamar, entre aspas, físicas, entre aspas, mentais. Então, você tem fisioterapia, fototerapia, psicoterapia, quimioterapia, musicoterapia, terapia ocupacional. Tá? Então, terapia é essa palavra que serve para várias coisas, embora, no geral, quando uma pessoa diz eu faço terapia, ela está dizendo de psicoterapia, são termos que estão sendo usados equivalentes. Eu não conheço ninguém que fala assim, eu faço terapia, mas é no fisioterapeuta. A pessoa diz eu faço fisioterapia. Isso já confunde tudo, né, Jean? Porque as pessoas estão confundindo cuidado com uma profissão, né? A gente já criou um sinônimo disso, né? Perfeito, exato. Então, terapia, esse termo assim que vale para várias áreas, para vários campos, para esse cuidado em saúde. Então, dito isso, vamos separar agora, entender o que é psicologia, o que é psicanálise, o que é psicodinâmica, o que é psicoterapia e qual é a relação entre elas, tá? A psicologia é uma disciplina ampla, multifacetada, que estuda o funcionamento humano. Então, é aquela grande área que se dedica a entender o comportamento, a cognição, a emoção. Então, a psicologia vai envolver pesquisa básica com animais de laboratório, experimentos envolvendo os seres humanos, neurociências, análises socioculturais, e ela tem muitas facetas de aplicação, de prestação de serviços. Você tem a psicologia clínica, que, abre parênteses, podemos já entender como um pouco como sinônimo de psicoterapia. Não exatamente, mas sim. Você tem a psicologia escolar, você tem a psicologia do esporte, você tem a psicologia organizacional, etc. Tá? Agora, qual que é o grande problema aqui que dá confusão? Existem muitas escolas na psicologia, aquilo que é chamado de abordagens, sendo que cada uma delas tem um conjunto organizado de princípios, tem uma teoria que pretende explicar a natureza humana. Então, pretende entender por que as pessoas fazem o que fazem, pensam o que pensam e sentem o que sentem. Então, nesse contexto, para essa distinção ficar bem clara, é importante a gente entender a diferença entre o que a filosofia da ciência chama de disciplina e de doutrina, ok? Perfeito. Então, no dia a dia, no debate comum, quando alguém diz assim, o que é ciência? A resposta tem de ser coisas tipo física, química, biologia, psicologia. Só que nada disso é ciência. Elas são disciplinas, elas são campos de estudo. Então, por exemplo, a biologia estuda a vida. O que pode ser ciência ou pseudociência são as doutrinas. Então, no caso da biologia, uma doutrina é a teoria da evolução. Uma outra teoria é o lamarckismo. Uma outra doutrina é o design inteligente. Então, na psicologia, a psicanálise é uma doutrina. E qualquer doutrina, dentro de uma disciplina, pode ter a sua cientificidade avaliada. Tá? Legal. Quer que eu vou falar, então, o que é psicanálise? Perfeito, A psicanálise, embora ela tenha sido criada por um médico, Freud, a psicanálise é uma doutrina da psicologia. Inclusive, tem uma observação importante aqui, que vale a pena os ouvintes saberem, que no Brasil, por lei, você pode ser psicanalista sem ser psicólogo ou sem ser médico. Opa, você basta ter um curso superior e fazer uma formação em psicanálise. Olha, eu não sabia disso. Então, às vezes, fala assim, eu vou no psicanalista. Aí você descobre que ele não é psicólogo e nem médico, por exemplo. Tá? Embora, assim, tá, gente? A maioria seja. Dos psicanalistas vão ser psicólogos ou médicos, tá? Caraca, eu não sabia. Eu também não sabia disso. Eu já tive uma ignorância lá atrás da minha vida, vou contar uma história pessoal, que foi muito engraçado. Eu achava que psicanálise só se fazia para o psicólogo, eu achava. E aí, teve a primeira vez que eu fiz psicoterapia, né, me indicaram alguém. E aí eu fui, né? E aí, na hora que eu fui pagar, depois que eu tinha feito a primeira sessão, eu gostei muito da moça e tal. Na hora que eu fui pagar, me falaram um valor, assim, impagável. Eu falei, não dá para pagar isso por mês, por semana, né? E aí eu engoli seco e falei assim, tudo bem, vou pagar essa e não volto mais, né? Pensei comigo. E aí a moça lá de dentro gritou assim, não, é análise.
E aí porque eu descobri que eu estava num consultório de psiquiatria. E aí eu saí de lá pior ainda. Eu falei, Léo, eu não sou... Ó, preconceito, viu, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu não sei nada da psicologia. Eu não sou louca, eu não vou ser tratada por psiquiatra, eu não quero, lá. Eu só queria conversar um pouquinho, aquelas coisas que quando a gente busca terapia. E aí que eu fui buscar conhecimento, tal, e aí foi a primeira vez que eu soube que psicanálise não poderia ser feita também, não por psicólogos. Mas eu não sabia, eu pensei que médicos poderiam, psiquiatras, mas eu não sabia que qualquer um poderia fazer. Eu, por exemplo, na graduação, eu tive uma professora de psicanálise que era uma super referência na psicanálise e ela era graduada em ciências sociais. Olha. Então, assim, isso é ponto factível no Brasil há muito tempo. Eu não sei te dizer desde quando, mas pelo menos desde que eu estava na graduação, sim. Eu não sei desde quando é assim, mas... Talvez desde que começou a praticar no Brasil, viu? Talvez. Tá. Então, assim, ó, eu vou dar um panorama do que é a psicanálise, gente. Assim, entendam que um bom curso de psicanálise no Brasil, uma boa formação de psicanálise no Brasil, tem 4 anos de duração, certo? Não tem como eu resumir 4 anos em uma fala aqui, mas a principal ideia que embasa a psicanálise é o conceito de inconsciente. Então, nessa doutrina psicanalítica, o inconsciente é algo que opera segundo as suas próprias leis e influencia todos os aspectos do fazer, do pensar e do sentir do indivíduo. Então, sinais e sintomas psicopatológicos são entendidos como produto de conflitos inconscientes. Agora, por que tanta gente ataca a psicanálise, diz que ela é besteira, tá num livro que chama Que Bobagem, etc. A razão para isso tá nas interpretações um tanto excêntricas do Freud, que até hoje não tem provas empíricas, que o Freud fazia sobre o sofrimento psíquico dos pacientes que ele atendia. E essas interpretações, elas constituem a essência da psicanálise. Coisas como as meninas têm inveja do pênis, o que as levam a se sentir inferior e a desenvolver um desejo inconsciente em ter um. Os meninos se sentem sexualmente atraídos pela sua mãe. Essas frases todo mundo já escutou, tá vendo? Né? E querem a morte inconsciente do pai. Então, tem essas coisas que a gente olha e fala, nossa, né? Causa uma estranheza, assim, tá? Agora, além disso, a teoria psicanalítica, desde Freud e incluindo toda a sua evolução ao longo do século XX, não se relaciona com o resto da ciência psicológica, com tudo que foi descoberto nos últimos 100 anos sobre comportamento, psicopatologia, neurociências, os processos de atenção, percepção, memória, cognição, personalidade. Tanto é que você pode ter uma pessoa que tem um curso superior, certo? Sei lá, se graduou em filosofia, se graduou em ciências sociais, se graduou em fisioterapia, fez uma formação de 4 anos em psicanálise, é um psicanalista, domina a psicanálise, atende consultório e não sabe absolutamente nada sobre esses temas. Os outros aspectos da psicologia como disciplina. Da psicologia. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E aí, nesse miolo, um termo que, se você for olhar para ensaio clínico, para revisões sistemáticas, você vai encontrar muito, é o termo psicodinâmica, ou o termo psicoterapia psicodinâmica, tá? Esse termo, na verdade, ele é um termo mais amplo, que inclui a psicanálise. É como se fossem derivações, porque da psicanálise se derivaram algumas outras abordagens bastante influenciadas pela psicanálise de Freud. Então, o trabalho do Jung, que geralmente é chamado de psicologia analítica, é uma psicodinâmica. Então, a psicodinâmica, ela compartilha com a psicanálise esse entendimento da influência do inconsciente, faz postulados sobre o funcionamento da mente humana, mas tem lá outras teorias, outras técnicas que foram desenvolvidas a partir da psicanálise. Então, entenda a psicodinâmica como um termo guarda-chuva, né? Por exemplo, no campo da terapia cognitivo-comportamental, muitas vezes se refere a esse nome cognitivo-comportamental também como uma família de intervenções. Você vai ter a terapia cognitivo-comportamental clássica do Aaron Beck, a terapia comportamental dialética, a terapia do esquema, etc, etc, etc. Tá? Legal.
Dito isso, o último passo seria explicar a psicoterapia, mas me digam se vocês querem comentar. Eu quero, porque ficou claríssimo, assim, porque quando você separou sobre disciplina e abordagem, eu acho que para todo mundo que escuta falar de psicologia e terapia, eu vou trazer o termo errado, igual você mencionou, que terapia é mais do que isso, mas a gente acaba falando terapia como se fosse alguma terapia psíquica, né? Ficou claríssimo, porque na hora que muitas vezes se escuta se falar da psicanálise, passa o entendimento muito para o leigo que está falando mal de uma disciplina muito maior do que só uma doutrina na qual você explicou, que é uma das várias milhares de abordagens que uma disciplina inteira tem. Então ficou muito claro. Você quer completar alguma coisa, Léo? Eu tenho um ponto, Jean, porque engraçado, por causa dessa situação do livro da Natália e do professor Carlos, eu estou ouvindo, eu de fato, eu levo muito a sério o meu papel de comunicador científico e eu levo muito a sério os argumentos das pessoas. As pessoas acham que eu jogo para o lado, eu não jogo para o lado. Eu quero ouvir, ler, né? Muitas vezes eu estou lendo qual que é o contra-argumento das pessoas. Então, eu queria fazer mas é um ponto muito pequeno antes de você seguir a sua fala. Tem gente que fala que psicanálise não é um tratamento. Fazer análise não é tratar o indivíduo. Porque eu até falo cara, eu estou entendendo o seu argumento, que tal. Depois nós vamos falar sobre ciência daqui a pouco. Que talvez é muito difícil fazer estudos de psicanálise e etc. A gente gravou um vídeo recentemente no Instagram sobre isso e tal. Eu falo, mas por que não é um tratamento? Todo paciente que vai na terapia, eu entendo que ele está lá buscando algo para se tratar. Ele falou, não, ele está lá para se analisar. Eu falei, nós só estamos usando uma verborragia diferente para falar a mesma coisa. Eu acho que se a pessoa está lá, está buscando algo. Eu não saio da minha casa para buscar um terapeuta para fazer outra coisa que não seja para curar as minhas coisas, ou reduzir minhas angústias, ou reduzir meu sofrimento. Eu queria entender o que você pensa, o que o Conselho Regional de Psicologia pensa sobre isso. É tratamento ou não é? Você pode procurar uma terapia, uma psicanálise, um psicoterapeuta para fazer um tratamento para uma condição como depressão, ansiedade, algo diagnosticável, mas não só. Você pode ir num psicólogo para melhorar a sua qualidade de vida. Você pode ter alguns comportamentos que você gostaria de fazer diferente. Então, putz, às vezes eu acho que eu não me comunico tão bem, na hora que eu vou falar com a minha esposa eu sou meio grosseiro. Então, note que não é só uma doença, um quadro clínico, um diagnóstico. Um psicólogo pode te ajudar em resolução de problemas do dia a dia, em uma organização da rotina. Talvez assim, puxa, eu tenho dúvida se eu trabalho 25 anos no banco, eu já tenho 20 milhões de reais na conta, será que eu deveria dar um último gás, subir né, na minha posição no banco, guardar mais um tanto e eu me aposento? Ou será que eu me aposento agora? Então, legal. Você não precisa necessariamente ir assim, nossa, eu sou usuário de cocaína e preciso parar de fazer uso da droga, ou eu tenho vontade de morrer, ou eu não vejo sentido na minha vida, ou eu vou dar uma aula, eu não consigo porque eu tenho um transtorno do pânico, eu travo. Não precisa ser isso. Tá? Então, pode ser um tratamento, pode não ser um tratamento nesse sentido de um quadro clínico. Uhum. Mas te ouvindo, eu vou falar agora uma frase como pesquisadora, Léo, e já me corrija se eu estiver errada. Mas até nesses casos, na hora que você descreve, existe desfechos. Qualidade de vida é desfecho, comportamento é desfecho. Então, é possível também, nesses casos, ter estudos para isso. Porque claro. O que eu acho que as pessoas confundem em ciência, que você foi claríssimo, que tem que ter uma doença. Para fazer um clinical trial, tem que tratar uma doença e buscar a cura. E primeiro que várias doenças e condições de saúde não têm cura. Então, muitas vezes não. Todos os estudos controlados e aleatorizados, você tem que nomear o desfecho que você quer desvendar, e o desfecho primário. E se no caso for um acompanhamento, que não seja por uma condição de saúde específica, igual você falou, e sim por um acompanhamento, você falou desfechos claríssimos que a saúde coleta em qualquer condição, inclusive na área que eu trabalho, do lombar, qualidade de vida, né? Perfeito. Tem gente que quer fazer pilates, não porque a dor está lá agora, na dor de coluna especificamente, mas porque quer uma qualidade de vida para prevenção ou para manter-se ativo, mas tem um desfecho a ser avaliado. E
E aí eu acho que as pessoas confundem por não saber como a ciência funciona, de falar que é impossível fazer estudos assim. Por exemplo, se você pensa em terapia de casal, o desfecho é qual? É satisfação conjugal. Perfeito. Quão feliz eu tô no meu casamento, quão bem eu tô no meu Perfeito, Tá perfeito. E aí a confusão da população em geral muito... fica, então, também gostei muito. E aí, assim, só para concluir os termos, né? Acho que à medida que a gente foi conversando, foi ficando claro o que é psicoterapia, mas basicamente a psicoterapia é essa intervenção, esse trabalho clínico que geralmente é realizada por um psicólogo, por um psiquiatra, que tem essa relação colaborativa entre o paciente e o profissional, que vai entender comportamentos, pensamentos, emoções, tentar produzir mudanças nessas coisas. Porém, e aqui entra toda essa discussão da psicanálise, lembra que eu falei agora há pouco sobre as várias abordagens da psicologia, as doutrinas? Cada doutrina, cada uma delas, tem implicações no que vai ser feito na psicoterapia. Qual é o foco do processo terapêutico? Quais são as técnicas utilizadas? Até o como tempo vai ser a abordagem de acompanhamento. Exatamente. Tá? Então, a psicanálise e essas psicoterapias psicodinâmicas, elas são modalidades de psicoterapia. Você tem outras. Você tem a terapia cognitivo-comportamental, você tem a gestalt terapia, você tem a terapia centrada na pessoa do Carl Rogers, etc. Ô, Jean, mas olha só, limpou demais, mas psicoterapia. Muito. E sabe o que eu acho agora, te ouvindo? Eu acho que gera muita confusão, e me corrija se eu estiver errado mais uma vez, é que muitas pessoas, vou falar como paciente, tá? Como leiga total, quando sou psicóloga. As pessoas, quando buscam tratamento, acompanhamento, seja lá o que for, não é falar da abordagem para a pessoa que está recebendo, muitas vezes, que está sendo aplicada. Então, na hora que eu vejo na minha caixa enxurrada de pessoas me pedindo assim, por favor, professora, me ajuda, eu quero saber porque eu faço, talvez ela nem sabe a abordagem que ela está recebendo. E ela julga, porque o nome psicanálise, me corrige mais uma vez se eu estiver errado, Freud é muito forte, né? Todo mundo, psicólogo ou não, na hora que você foi falando sobre um pouquinho da doutrina, essas frases que você foi falando, não sei porque talvez eu tenha uma psicóloga e eu já escutei muito ela lá em casa, são frases que o público geral conhece, porque Freud é uma pessoa muito popular no mundo geral. Então, as pessoas simplesmente assumem que está fazendo psicanálise. E talvez não esteja, talvez esteja fazendo outro tipo de doutrina, tratamento ou, né, de qualquer outra abordagem que não seja a psicanálise. E isso gera uma comoção populacional, porque gera incômodo. Caramba, eu estou fazendo e eu melhoro. E como você vai falar que não funciona se eu melhoro? Aí eu me questiono, você sabe qual você está fazendo? Eu acho que muita da confusão que está rolando por aí pode ser em torno só disso. Com certeza. Com certeza. E aí, Lucila, tem duas coisas que eu queria comentar disso que você falou. A primeira é que a inserção do Freud e da psicanálise no senso comum, ela é gigantesca. No senso comum, nós usamos termos como inconsciente. Eu falo, você é um recalcado. São conceitos técnicos da psicanálise. Ninguém fala assim no senso comum, pô, Léo, acho que houve um erro aí na tua generalização de estímulos. Ninguém sabe o que eu tô falando aqui, certo? E a psicanálise, ela teve uma inserção na literatura, no teatro, na música, nas artes como um todo. Então, assim, nas piadas, nem Freud explica. Exato. Você está projetando, são termos técnicos da psicanálise. Nossa, que legal. Sabe o que é curioso no que a Lu comentou para seguir em frente? Eu estou fazendo uma alusão da terapia com fisioterapia. As pessoas perguntam assim, fisioterapia funciona? Eu vou fazer fisioterapia. Então, quando alguém me fala assim, eu fiz cirurgia de dor de coluna porque a fisioterapia não funcionou. Aí você fala assim, o que foi feito na fisioterapia? Ele fala, eu fiquei 10 minutos lá no tênis e já era. Eu falo, cara, você não fez fisioterapia. Você usou um eletroestimulador por 10 minutos, abaixo da dose terapêutica, e você foi fazer uma cirurgia por causa disso. Às vezes eles falam falência, o meu mundo já é assim, foi para a cirurgia porque o tratamento conservador falhou com o fisioterapeuta. E aí eu falo, o que é fisioterapia? Quando a pessoa descreve, eu falo, muitas caramba, vezes, né? A gente está chamando profissão de tratamento, fazer... Exato, e aí tem um problema muito grande que, além do prejuízo do paciente, você constrói um descrédito à profissão.
Exato. Eu, por exemplo, eu contei para vocês quando eu vim da outra vez aqui no PBcast sobre a minha experiência com fisioterapia, dor. Eu passei anos acreditando que fisioterapia não serve para nada. Exato. Por quê? Porque a doutrina, a abordagem, a técnica que você recebeu foi inadequada. Inadequado, zero baseado em evidência. E essa coisa que você disse, Lucila, assim, o paciente não sabe a abordagem. Eu já vi o Léo falar isso dezenas de vezes no Instagram, nos cursos, assim, o paciente acha que o profissional está baseado em evidências. Perfeito, tá sempre acha. No psicólogo, você acha que ele sabe o que ele está fazendo, digamos assim. Talvez uma coisa legal que a gente pode passar no PBcast agora para quem está assistindo e é paciente, eu tenho reclamado muito disso. Ontem eu gravei um podcast com filósofos, tá? Foi muito legal. E eu falei com ele, a postura do paciente é muito passiva. Eu vou ao psicólogo, qualquer um, e ele que resolve os meus problemas. Então, tá faltando um pouco de conversar um pouco com o psicólogo, assim, cara, qual que é a sua abordagem? Será que esse terapeuta é psicólogo mesmo? Nada contra quem não é, tá? Mas a pessoa tem que saber, concorda? A pessoa tem que saber. A pessoa sabe que o psicoanalista dela, o analista dela, não é profissional de saúde. Eu podia falar várias coisas sobre regulação, mas como eu odeio regulação também, eu não gosto muito, eu sou um liberal, eu fico pensando, se der errado, quem vai responder por isso e tal? Os conselhos deveriam estar até pensando nisso, mas enfim. Talvez a Lu falou um ponto muito forte. Os pacientes foram em vários posts nossos, quando a gente comentou do livro, que eu estava lendo o livro, que eu falava, mas peraí, então quer dizer que quando eu vou no psicólogo não funciona? A pessoa não sabe o tratamento que ela está recebendo. Eu tenho compaixão com essas pessoas, porque é complicado mesmo. Se a gente que entende um pouco de ciência não sabe, eu fico pensando na pessoa que não entende. É difícil demais saber. A coisa é mais básica do que a gente imagina, né, Lu? Então, assim, a pessoa, quando ela pega um remédio, ela pelo menos sabe a classe de medicamento que ela está tomando. Pelo que eu estou entendendo, quando ela vai no psicólogo, ela não necessariamente sabe a abordagem psicológica que está sendo utilizada. Talvez é uma coisa legal. E trazendo isso, o Léo já falou, né? Trazendo isso para a nossa área, que, lógico, as pessoas, quando pedem indicação para a gente, muitas vezes pedem indicação para fazer fisioterapia. E essa frase que o Léo falou é a frase que eu mais repito ao começo, assim. Cuidado com quem você vai escolher, que há fisioterapia e fisioterapia. Então, tem que escolher a técnica certa para a sua condição. Não adianta me perguntar, mas se eu for, o que eu sei se está sendo baseado em evidência ou não? Eu falei assim, depende, eu tenho que te avaliar para te falar. Eu não consigo te avaliar por telefone ou por uma mensagem de WhatsApp. Eu respondo isso para todo mundo. Então, assim, eu indico pessoas que eu sei que têm noção de evidência, que se atualiza e que tem abordagens que eu considero, não que eu considero, que a ciência considera eficaz. Então, eu acabo indicando, mas não dá para falar receita de bolo para ninguém. E aí eu fiquei pensando muito que você falou que algumas abordagens da psicologia, né, como a psicanálise pode ser usada por pessoas não psicólogas, tem hora que eu fico pensando assim, eu trago para minha área do moral um perigo aí, porque, tudo bem, se quer fazer a psicanálise, né? Aquela pessoa teve a formação na psicanálise, mas como ela não aprendeu outras doutrinas, outras abordagens, ela não consegue distinguir para aquele paciente que talvez a psicanálise, né? A gente vai falar da evidência dela daqui a pouco, não seria a abordagem correta para aquele paciente, porque ela não tem conhecimento de outras, porque ela não é um psicólogo ou um psiquiatra de formação. E Perfeito. Isso as pessoas também, como pacientes, têm que ficar alerta qual é o profissional da saúde que estão buscando. Porque muitas pessoas pegam indicação, ela é uma pessoa holística, você quer e faz análise. Tudo bem, se você gosta da pessoa, quer ir, eu não estou julgando. Mas você tem que saber também que, será que o que você está buscando não teria que ser um profissional da saúde formado? Tomada de decisão informada, né? Isso. As pessoas têm que saber em que mão estão, assim, para saber se aquela abordagem escolhida foi a correta, e não escolher aquela pessoa que só sabe apenas uma abordagem, que talvez faça até muito bem, já fez bem para muitas pessoas, mas talvez uma abordagem, gente, ela não funciona para tudo e para todos. Por isso, o profissional de saúde que sabe mais de uma e escolher a abordagem correta para a condição do paciente, muitas vezes é o caminho da evidência, e não escolher apenas uma única coisa pré-escolhida, que o terapeuta que escolhe, né? O terapeuta em geral, o fisioterapeuta, qualquer um dos terapeutas mesmo. Legal. Ô Lu, eu vou seguir. Cara, a gente fez uma pergunta, estamos há 40 minutos com o Jean aqui. Isso é sensacional. Cara, está sendo muito educativo, Jean, obrigado, tá? Obrigado. O argumento central que eu escuto de psicanalistas, eu vou tentar usar 2 argumentos rápidos, tá? Primeiro, porque o negócio é falar, o ser humano é um bicho tão complexo,
é um ser tão complexo, os desfechos envolvidos são tão subjetivos e tudo, que não há condições reais ou factíveis de fazer ciência. Se isso for verdade para a psicanálise, isso deveria ser verdade para todo o campo da psicologia. A minha pergunta é isso mesmo? Então, assim, a psicologia enquanto uma profissão, e aqui no Brasil ele é um curso de humanas, mas eu não consigo imaginar que ele não possa ser um curso de saúde também. Ele é baseado em evidências, dá para ser uma profissão pautada em ciência, sim ou não, Jean? Ótima pergunta. Em primeiro lugar, sim, o ser humano é um bicho extremamente complexo. Isso é inquestionável. Agora, isso não impede você de estudá-lo cientificamente. Os eventos subjetivos, eles são passíveis, sim, de serem medidos, quantificados e analisados. Existe uma área da psicologia chamada psicometria, que se dedica a traduzir experiências subjetivas em dados mensuráveis. Você precisa disso para fazer ciência, tá? Então, de maneira bem resumida, a psicometria ela tem métodos para garantir que o instrumento ele mede exatamente o que pretende medir, para assegurar que ele obtém resultados consistentes, para você ter certeza de que ele detecta mudanças e tal. E uma coisa que eu quero destacar é que isso não é dizer que eventos subjetivos impede o estudo científico não destruiria só a psicologia, destruiria outras áreas também. Isso que eu estou pensando exemplo, aqui. A minha área não existiria. Fisioterapia, você precisa medir dor. Dor é um evento subjetivo. Inclusive, outro dia eu vi o Léo falando que tem uma escala de dor subjetiva que é mais confiável do que imagem de ressonância magnética. Na medicina, gente, na medicina você precisa medir fadiga, tontura, coceira, zumbido no ouvido, satisfação, qualidade de vida. Qualidade de vida. E certo? Tudo é medido com escalas vindo da psicologia, da psicometria. Dessa área da psicometria. Dessa área da psicometria. Exatamente. Agora, qual é o ponto aqui? Na psicologia propriamente dita, você tem ferramentas, você pode usar instrumentos para medir, por exemplo, tristeza, pessimismo, autocrítica, ansiedade, vontade de morrer, medo de engordar, perfeccionismo, etc. O problema é quando alguém declara que a mensuração na psicanálise é inviável porque ela se ocupa do existir, da jornada do viver, da essência psíquica. Putz, você precisa traduzir isso em algum tipo de desfecho, você precisa traduzir isso em algum tipo de maneira de avaliar essas coisas. Então, esse debate sobre a eficácia de uma terapia, seja ela de base psicanalítica ou não, está diretamente ligado à capacidade que se tem de avaliar mudanças nesses resultados, certo? Senão você não sabe se é benéfico ou não. Agora, tem uma outra coisa aqui que eu acho importantíssima. A alegação de que a psicanálise não é passível de ser avaliada porque ela lida com fenômenos que são impossíveis de serem mensurados levanta um questionamento que como é que os psicanalistas sabem que os seus construtos teóricos são confiáveis e que eles não estão enganados? E que seus pacientes estão melhorando. Você concorda comigo? Exato. Eu fico pensando, eu estou te escutando e dou para falar assim, se a pessoa que dá esse tratamento fala que é impossível mensurar, como ele sabe que está fazendo bem para os seus pacientes? Porque ele não consegue mensurar que seu paciente melhorou e nem piorou. Então, se ele não consegue ter noção se o paciente está melhor ou pior, se ele tem, ele mediu de alguma forma. E por que os estudos não podem mensurar tão bem dessa mesma forma? Agora, além da questão da mensuração, um argumento que costuma vir junto, talvez seja a parte 2 da resposta que o Léo colocou sobre essa complexidade, essa individualidade, essa subjetividade, essa ideia de que, olha, não dá para fazer pesquisa em psicanálise ou em psicologia porque cada ser humano é um indivíduo único, com características únicas e que, por isso, ele precisa de um tratamento único. Então, nesse sentido, descobertas que você tiver envolvendo outras pessoas em ensaios controlados, por exemplo, não poderiam ser extrapolados para um paciente em particular ali na tua frente por conta da sua singularidade. Então, esse é um argumento que eu acho bem importante de ser ouvido. Então, assim, eu tenho alguns pontos sobre isso. Primeiro, sim, todo indivíduo é único. Isso é inegável. Isso é questionável. Segundo, a individualização de um tratamento, de uma intervenção,
ela é inevitável não só na psicoterapia. Ela acontece na medicina, Eu já na ia falar isso. fisioterapia, na Aham. fonoaudiologia, na educação Uhum. física. Imagina, como é que eu vou Uhum. fazer musculação sem Treinamento. individualizar Exato. o meu corpo, a minha força, o quanto eu dormi? Perfeito. E tem uma coisa que eu defendo veementemente, que é você ter algum ponto de partida para generalização, certamente é melhor do que nada. Então, o fato de você ter o indivíduo único não me impede de ter algumas inferências probabilísticas lá das amostras de outros pacientes. Os dados probabilísticos, eles não são perfeitos, eles são limitados, mas eles são muito melhores do que especulações teóricas ou Observação intuição clínica, clínica. ou as evidências lá, o meu vizinho fez e melhorou. Então, se a gente levar a rigor, uma intervenção absolutamente individualizada, que não consegue usufruir de conhecimento acumulado, não tem como ser científica por definição. Mas você falou uma coisa muito legal também que eu gosto de completar. Quando as pessoas usam esse argumento, que eu concordo 1000% com você, todo ser humano é único, independente se o tratamento for parte física ou mental, que na fisioterapia você pontuou muito bem que acontece a mesma coisa. Eu tenho que individualizar meu paciente a nível de capacidades e performance e níveis de dor para introduzir uma técnica que eu estou testando dentro de um clinical trial. Vontades, valores, o que ele quer. Mas as pessoas desconsideram dentro da pesquisa, principalmente no clinical trial, isso a gente pode falar que nós dois é a nossa área de pesquisa, que a gente já fez vários, de não conhecer o pragmatismo dentro de um estudo controlado e aleatorizado. O estudo controlado e aleatorizado não é uma receita de bolo que todos os pacientes incluídos ali dentro vão receber exatamente a mesma dose, igual sem individualizar. Existe uma técnica, então eu vou falar da minha técnica para não falar bobagem na psicologia, mas se aplica a psicanálise igual. Por exemplo, Pilates, todo mundo conhece Pilates. Pilates é uma técnica que tem princípio, meio e fim. Então, dentro da abordagem do Pilates, se você, Léo e eu fomos fazer Pilates, cada um tem um encurtamento, uma força muscular diferente em cada músculo, e eu vou começar no princípio diferente para cada um de nós. Isso é individualizar. Mas para eu testar a eficácia do Pilates, eu vou individualizar dentro daquilo que é a técnica Pilates. Eu posso escolher qualquer tratamento, qualquer exercício, qualquer manobra dentro daquele tratamento, daquela abordagem, trazer para a sua linguagem daquela doutrina, qualquer uma que é individualizada para o meu paciente, e eu estou testando Pilates no nível adequado, no nível que é feito no consultório. Então, isso é pragmatismo no clinical trial. Então, tem paciente que vai começar do exercício 0 e tem paciente que vai chegar no mesmo clinical trial no exercício avançado. Então, a mesma coisa acontece para qualquer outra área que tem tratamentos variados e individualizados. O único que é idêntico, talvez, é medicamento. Mesmo assim, medicamentos, se for pensar clinical trial de medicamentos para criança, que depende do peso, também é individualizado. É o mesmo Tilenol. Mas a dose que cada criança vai receber é relacionada ao peso daquela criança. Acho que são níveis de complexidade da individualização. É isso. E você não pode nem falar assim, não, eu vou pegar só crianças de 9 anos. Eu brinco assim, a minha filha é peso pena, né? Ela muito magrinha. É uma menina de 9 anos com 24 quilos, 26 quilos. Ela tem colegas com 40 quilos. Pela estrutura corporal, pelo tamanho, pela altura, por tudo. Pode nem normalizar por idade o mesmo medicamento. Então, olha, a individualidade é para qualquer tratamento. E um clinical trial, ele tem que ser pragmático. E quando as pessoas falam de ciências em geral, acha que ciência testa todo mundo igual um robozinho, igualzinho lá dentro, e não é assim que a ciência faz. Então, eu concordo com todos os argumentos, eu queria acrescentar que a ciência ela é moldável na individualidade, porque senão não faz sentido testar a eficácia de nenhum tratamento. E falta conhecimento da população geral de saber o que acontece por trás para julgar a ciência também que está sendo investigando essas técnicas. O Luiz, Jean, tem um último ponto que eu quero completar, porque o Jean foi maravilhoso no questão de desfechos subjetivos, individualização do paciente. A Lu, igualmente maravilhosa, quando ela fala sobre pragmatismo de aplicar uma abordagem genérica, mas individualizada de acordo com a apresentação clínica com o paciente. E tem um último componente. Às vezes as pessoas me xingam de cartesiano. Quando a pessoa me chama de cartesiano, eu me sinto orgulhoso, na verdade. Eu me sinto honrado de ser comparado a René Descartes, tá? Mas eu vou falar de uma outra disciplina que a gente ainda não abordou nesse episódio, que é a estatística.
E a gente tem um problema no nosso cérebro, que o nosso cérebro tem preguiça de não pensar categoricamente. Funciona ou não funciona? Psicanálise funciona ou não funciona? Aí a gente fica ligando chavinha para um lado e para o outro. Mas funciona ou não funciona? É pseudociência ou não é? É picaretagem ou não é? É útil ou não é? E aí nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque nada é yes or no. A única coisa que é yes or no é morrer. Então, se tiver um desfecho de morte, é facílimo medir. Agora, o que eu quero falar com isso? As pessoas podem falar assim, olha, mas se tiver 3 pessoas aqui com um quadro depressivo, Leonardo, Jean e Lucila, eles são diferentes entre si. Então, se eu fizer a média deles, vamos supor que a Lu é a mais depressiva de todas, eu e o Jean somos leves, a Lucila é muito depressiva, muito deprimida. Se eu tirar as médias, vai dar que a gente tem uma depressão moderada, porque eu tenho 2 baixos e 1 alto. Então, a média não é uma boa forma de expressar o que está acontecendo nesse grupo de 3 pessoas. Primeiro que você não tira a média de 3, mas se fosse, podia ser 3.000. A gente esquece que tem um segundo componente na estatística que é lindo. Mas as pessoas precisavam de ler a fórmula sem preguiça, que chama desvio padrão. E o desvio padrão nada mais é o quanto cada um de nós está distante da média. Então, quando alguém me fala que a estatística não pega a individualidade do sujeito, a pessoa não avançou na segunda fórmula mais básica da estatística. A primeira, a média, e a segunda é o desvio padrão. E o desvio padrão é utilizado em todas as métricas estatísticas, paramétricas. Então, para a gente fazer um intervalo de conversa, fala assim, olha, esse estudo falou que o efeito dessa intervenção é 15% melhor do que placebo. Mas no mundo geral, ela varia algo entre 25% e 5%. E a gente vê isso. Mas a variabilidade individual está ali. A variabilidade da galera está ali. Então, o seu paciente não está exatamente... E ele não está. A média é a estimativa do efeito do estudo. O intervalo de confiança é onde... a inferência estatística é onde é mais provável que o seu paciente está. Então, assim, eu estou querendo rechear isso porque fica parecendo que é incompatível um tratamento complexo num paciente complexo com estatística. E a gente confunde estatística com matemática. Não matemática é certeza. Matemática é certeza. 2 mais 2 sempre será 4. Estatística é uma estimativa. Se eu pegar de uma panela de feijoada e comer 2 colheres, eu consigo estimar qual que é o sabor da feijoada toda, sim ou não? Vai depender de uma série de fatores. E ainda assim, se a variabilidade for muito grande nas condições de saúde mental que eu estou utilizando, que eu estou usando, talvez eu estou usando o termo errado, basta aumentar a amostra. Isso aumenta a complexidade do estudo, porque quanto a gente já sabe de antemão que a variabilidade de resposta ao sujeito será grande, a única forma de contrabalancear isso tudo é aumentar a amostra, que a gente vai reduzir a nossa incerteza estatística. Então, assim, eu quis complementar uma coisa, um show que vocês dois deram, com um último ponto de falar que não é verdade que intervenções da psicologia são incompatíveis com uma ciência que se aproxima da exatidão que é a estatística. Não é mesmo, Até porque o software de estatística mais vendido no mundo foi feito por psicólogos, o SPSS. Eu sempre falo isso. E os testes estatísticos mais usados em qualquer estudo da saúde são feitos por psicólogos, dentro da disciplina psicologia. Né? Então, é louco falar isso. E tudo que a gente falou aqui, nós 3 falamos agora, você troca a palavra psicologia ou psicanálise pelo que você quiser. Perfeito. Pelo que você quiser, por qualquer tratamento que você quiser, é possível fazer. Então, assim, eu não sei se eu acho que a gente fechou uma coisa legal aqui para a gente levar isso muito a sério e fazer funcionar bem. Ô, Jean, dado isso tudo que está posto, que você explicou muito bem a psicanálise, realmente é complexo, assim como o ser humano é complexo, sim. Tá? A gente não está menosprezando a complexidade do ser humano. A pergunta que fica para esse meio para o final do episódio, e depois eu queria comentar alguns dados que você me mandou, a psicanálise, ela pode ser categorizada como pseudociência, ou ela tem um campo, assim, um local legítimo, assim, dentro das ciências mentais aí do comportamento. Tá bom. Pensa? Tem muita coisa importante para a gente debater aí. Eu vou começar contando um pouco sobre o posicionamento dos próprios psicanalistas e depois eu trazer algumas considerações que eu considero importantes. Tá? Então, parte dos psicanalistas defende que psicanálise não é ciência e sequer pretende ser. Perfeito. Vão dizer que a psicanálise ela é uma filosofia,
ou um método interpretativo, ou uma forma de análise do sofrimento humano. E aí, a questão que emerge, para mim, é se uma filosofia, uma hermenêutica, deveria ou não ser utilizada para tratar coisas como suicídio, ansiedade, anorexia, autismo, etc. E se as suas explicações sobre a natureza humana, né, são de fato confiáveis. Então, se a gente aceitar o posicionamento desses psicanalistas, psicanálise não é ciência, nem pretende ser, a pergunta que fica é, num país onde os dados epidemiológicos sobre depressão, ansiedade são gigantescos, uma prática clínica não científica deveria ser custeada com dinheiro público, tá? Então, esse é um tipo de posicionamento. Você vai ter um outro tipo de posicionamento que, até onde eu sei, a maioria dos psicanalistas advogam, é a psicanálise como um método terapêutico tão benéfico quanto, ou até melhor, do que outras modalidades de psicoterapia. Então, neste caso aqui, aceitando esse posicionamento, aí a gente está no campo da ciência. Concordo, então, até está sendo comparativo, né? Que é melhor, né? Então, se está dizendo que é benéfico, a gente precisa saber quantas pesquisas existem, qual é a qualidade metodológica dessa pesquisa, o tamanho as medidas escolhidas são válidas e confiáveis, os procedimentos são replicáveis, como os dados foram analisados, e uma coisa muito importante que o Léo tocou agora há pouco é qual é a magnitude do benefício encontrado. Porque não é sim ou não, funciona, não funciona, eficaz e ineficaz. Qual é o tamanho de efeito, quanto que ajuda. E comparado com o quê, né, Jean, também? As pessoas têm que lembrar disso. E comparado com o quê, né? Porque sempre a gente tem que comparar essa melhora com alguma coisa. Perfeito. E aí, esse teu apontamento é bem importante, Lucila, que eu poderia abrir um parênteses aqui que daria outro episódio, tá? Mas que, assim, quando você olha para as pesquisas em psicoterapia, e isso não estou falando da psicanálise, estou falando da pesquisa da psicoterapia como um todo, geralmente os grupos controle são uma porcaria, a coisa é feita para, tipo, se mostrar melhor mesmo, assim, tá? Agora, tem um terceiro argumento dos psicanalistas, e que eu particularmente detesto, é aquele de que a psicanálise é uma ciência distinta, ela tem os seus próprios critérios de verdade. Isso, para mim, é um problema, porque aí a psicanálise se torna imune a qualquer crítica, a qualquer refutação, sabe? Virou um unicórnio, então, assim, né? Para mim, o ponto central os psicanalistas, eles se comportam como se ela fosse confiável para o alívio do sofrimento psicológico, para a solução de problemas humanos, tratar psicopatologias. Será que ela é? Então, eu acho que ela precisa ser avaliada. Agora, para terminar a tua pergunta, Léo, eu queria fazer uma provocação, tá? A minha provocação é a seguinte. Vamos imaginar que a gente identifique 200 ensaios clínicos randomizados sobre a eficácia da psicanálise para vários desfechos diferentes. Todos eles com excelente qualidade metodológica. Todos eles pontuam lá em cima, numa escala Pedro, num Hobby 2 da vida. Tá? Vamos supor que existam aí revisões sistemáticas com meta-análise desses ensaios clínicos, todas com excelente qualidade metodológica. Você vai lá fazer uma avaliação usando o Amstar, da IES para tudo. Então, eficácia inegável. As evidências são claras, são contundentes. Para mim, ainda sobra um questionamento por conta da tua pergunta. É pseudociência? Do meu ponto de vista, eficácia de tratamento não é sinônimo de ciência. Então, se um dia a psicanálise se mostrar eficaz para determinadas condições em ensaios clínicos, isso quer dizer que é verdade que as meninas têm inveja do pênis, que os meninos se sentem sexualmente atraídos pela sua mãe, que os sonhos são expressões simbólicas de desejos recalcados, sabe? Por quê? Porque é perfeitamente possível que essa terapêutica funcione sem você saber o porquê ela funciona, certo? E aqui eu não estou defendendo um raciocínio mecanicista. Eu estou dizendo que esse corpo teórico vai te ajudar a explicar os efeitos de uma forma que te ajude a, com base nessa teoria confiável, avaliar melhor a etiologia do quadro clínico, a adaptar os achados dos ensaios clínicos, né, para cada caso individual, talvez refinar técnicas terapêuticas. Por que eu estou dizendo isso? Porque boa parte do que um psicanalista faz
É o que todo e qualquer psicólogo faz. Ele te ouve, ele te acolhe, ele não te julga, ele te dá esperanças para seguir adiante, né? E talvez um fisioterapeuta bom faça isso também, certo? Para conseguir adesão ao exercício que o cara mandou fazer e que eu detesto fazer. Tá? Uhum. E aí a pergunta que fica é do ponto de evidências tá, mas então a psicanálise ela vai se mostrar superior a essas outras alternativas que também têm esses elementos em comum? A TCC tem um cara te ouvindo sem te julgar, o psicanalista te ouve sem te julgar, o terapeuta da disciplina, da abordagem XYZ vai te escutar sem te julgar. Agora, o que eles fazem de diferente que justifica você escolher a abordagem A ou B? Certo? Então, tentando uma analogia, eu estou falando de componentes ativos. Todo remédio tem lá um comprimido ali com, sei lá, o que tem ali naquela composição. A questão é, qual é o componente ativo? O que faz diferença entre eu tomar aquele comprimido que é um placebo, que não tem componente ativo, do que tem? Então, acho que essa é um pouco a pergunta, assim, nesse sentido do ciência ou pseudociência, sabe? Perfeito, perfeito. Agora eu vou tentar entrar no jogo. Ô Jean, eu tô olhando de lado para quem está assistindo o vídeo, eu não estou menosprezando nem o Jean, nem a Lu, nem você, sabe? Porque eu estou com a minha tela do meu computador aberto, de uma revisão da Cochrane, publicada em 2014. Essa revisão não foi atualizada desde então ela está desatualizada em 9 anos. Mas ela é uma revisão... Putz, é porque eu fui direto para os gráficos. Espera, deixa eu só contar uma história aqui para todo mundo. E aí foi assim que eu comecei a dúvida. O Jean me mandou uma revisão da Cochrane que chama Psicoterapia Psicodinâmicas para Common Mental Disorders, para desordens comuns da saúde mental, tá? Ela foi feita por um grupo de pesquisadores da Austrália, do Canadá, de uma galera, de um monte de gente aqui. Tô vendo se eu conheço alguém, mas não conheço. Beleza, tudo bem. Essa revisão sistemática, ela tem 33 ensaios controlados e aleatorizados, e eles, se você somar todos os participantes de todos os estudos, tem 2.173 participantes. Eu vou direto para o ponto que eu queria comentar, que eu percebi aqui, tá? O que eu percebi, que eu estava comentando com a Lu, que essas coisas sempre me decepcionam um pouco na hora que eu vou ler, primeira coisa, qual que é o risco de viés desses estudos? Porque se os estudos forem ruins, o resultado não importa, né? A análise de risco de viés das revisões da Cochrane é feita pela ROB, na época era ROB, hoje é a ROB 2, ROB vem de Risk of Bias Scale, e na hora que você abre, quem abrir, nós vamos colocar na descrição essa revisão sistemática, só tem amarelo. O que significa amarelo? É que o cara não conseguiu pegar a informação. Se tiver verde é porque o cara fez certo, se tiver vermelho é porque ele fez errado, se tiver amarelo eu não sei. É quase um quadro de febre amarela. Tem muito unclear. Então, os autores não conseguiram descrever com clareza. Descrever com clareza o nível de risco de viés. Se fosse na escala Pedro, que é a escala que a gente gosta mais, todos esses amarelos automaticamente são interpretados como vermelho. Então a gente fala, se eu não tenho certeza se fez, eu assumo que não fez, tá? Mas eu não vou mudar o critério da Cochrane, tá? Eu vou jogar a dúvida em favor dos autores. Essa é a primeira coisa. Então, são ensaios clínicos. Se você dividir 2.179 por 33, não vai dar estudos muito grandes. Lu, eu vou fazer para não fazer justiça. 2.179 dividido por 33, os estudos têm em média 66 sujeitos. Para condições de saúde em que a gente acabou de falar que são complexas. Tá? E que a variabilidade importa, e se a variabilidade importa, quanto maior a amostra, a gente controla mais a variabilidade. Então, as pessoas têm que ter essa maldade de ver isso, né? Para diversas formação em metodologia. Para diversas condições de saúde em diversos desfechos diferentes. Ou seja, na hora que a gente olhar para a meta-análise não vai conter 2.179 pessoas, ela vai ter muito menos. Eu vou explicar daqui a pouco para quem não está pegando. Todos os estudos, todos, sem exceção, eles comparam ou contra o waiting list, que é lista de espera, ou seja, é fazer a terapia ou não fazer nada, ou intervenções mínimas. Então, aí eu vou no ponto que a Lu fez. O grupo controle é um grupo controle fácil de ganhar. Em outras palavras, quando alguém me fala assim, aí eu vou para a fisioterapia, TENS é melhor do que nada? Todos os ensaios clínicos de TENS é melhor do que nada. Mas quando eu falo TENS é melhor do que placebo, para várias condições e vários desfechos, a TENS empata com placebo.
Ou que seja, ambos receberam cuidados. Ambos receberam cuidados, tá? Então aqui a gente tem um grupo de sujeitos que recebeu o cuidado e o outro grupo não recebeu. Ou seja, do lado de cá você tem placebo, do lado de cá você não tem. Porque E o não Jean pontuou houve muito bem tratamento. que acolhimento, conversa, isso é um componente que em qualquer intervenção, não só em intervenções psíquicas, né? Elas são componentes que influenciam o desfecho daquela intervenção. Então, para quem Ou a gente conhece, cuidar. quem é da comunidade do Jean, lá da Psicologia Baseada em Evidências, quem é nosso aluno da formação em prática baseada em evidências, vai saber que, ao contrário do que todo mundo diz, o grupo controle nada é o pior grupo controle que você pode na sua vida fazer no ensaio clínico. Porque, na verdade, olha o nome, controle, ele não controla para todos os efeitos de confusão. Ele não controla para placebo, ele não controla para Hawthorne effects, que a gente chama do lado de cá de pacientes bonzinhos, não sei como é que a gente chama, e assim por diante. Você tem várias coisas que não controla para viagem de memorização e por aí vai. Ponto, tá posto o ponto. Então, assim, ó, é um jogo fácil de ganhar. É como botar um cara de 20 anos jogando tênis com uma criança de 5, tá? Porque o grupo controle não está controlando para a idade aqui, por exemplo, tá? Então, eu vou começar a fazer algumas pequenas leituras, eu juro que eu vou ser breve. Eu vou pegar a primeira meta-análise, que está aqui, quem quiser, está na análise 1.1, quem quiser eu pegar o PDF e ler comigo. Para desordens de ansiedade. Para ansiedade, a meta-análise inteira, o grupo psicanálise tem 59 sujeitos e o grupo controle tem 48 sujeitos. Então, toda a evidência que a gente tem de psicanálise para ansiedade no curto prazo é baseada numa meta-análise de 100 e poucos pacientes. Tá? Essa meta-análise não encontrou a favor da psicanálise. Ela não é melhor do que não fazer nada. Quando eu vou para depressão, são 3 estudos. Na psicanálise tem 145 pacientes. Toda a evidência, até 2014, só para deixar claro. E no controle, 136 pacientes. Então, conta de padaria, 280 pacientes é toda a evidência que a gente tinha até 2014 para a psicanálise contra o grupo controle. E aqui nós já estamos falando uma coisa legal, cara. Tem evidência, existe estudo, evidência. Estou falando que tem evidência funcional. Tem estudo. Ou seja, alguém foi lá e fez, o que eu parabenizo os autores. Essa meta-análise ela é estatisticamente significante. Como que muitas pessoas interpretam? Então, psicanálise é melhor do que não fazer nada para pacientes com depressão. Isso é uma meia-verdade, tem que botar uma vírgula e falar assim. O tamanho de efeito é de 0,43, chama SMD, que é um tamanho de efeito pequeno. Então, a forma correta de analisar isso, essa análise é que psicanálise ela é discretamente melhor do que não fazer nada para pacientes com depressão, baseado numa meta-análise que está publicada na Cochrane em 2014, de 3 ensaios clínicos, com cerca de 280 pacientes. Tá? E assim por diante. E aí, por exemplo... completando uma coisa que todo mundo faz, que a gente discutiu isso aqui em casa hoje, né, Léo? Depois de ler o gráfico, também levar em consideração a qualidade dos estudos incluídos dentro dessa meta-análise, que é o grade. Quase ninguém fala do grade. Todo mundo fala só das meta-análises, e aí dá interpretação para que uma frase que tem falado em vários lugares, né? Quando pega estudos ruins, não adianta fazer uma meta-análise, que só estudos ruins, né? Juntar, desculpa o termo, não vou falar, né? Se eu sou mocinha, você fala. Mas de colocar um monte de coisa ruim junto só vai dar coisas ruins, né? Não vou falar os termos que o pessoal fala aí, não, garbage, garbage, né? E, na verdade, você pode até fazer a meta-análise, mas a conclusão dessa meta-análise, ela não fica só na meta-análise. Você tem que pegar ela e pegar a qualidade dessa evidência, que é a grade, e a grade que é a decisão da evidência. E ela que te direciona o nível de evidência que nós temos sobre o assunto. Se a qualidade metodológica é muito ruim, não adianta ter algo a favor, porque você tem a favor com uma qualidade muito ruim. Então, a gente tem imprecisão. Então, a gente não sabe com clareza da eficácia disso. Posso fazer um breve comentário que talvez quem está vendo, ouvindo a gente, pense assim, mas vocês, o Léo aí está fazendo um cherry picking, porque escolheu uma revisão sistemática que tem quase 10 anos já de tempo, certo? Se você for na literatura, você vai encontrar novas revisões temáticas e com meta-análise de 2019, de 2022, etc. Agora, qual é a minha preocupação? Essas revisões sistemáticas, elas são de autoria exclusiva de psicanalistas. Então, por exemplo, tem um autor que chama Falk
Leichenring, alguma coisa assim. Não conseguiria ler, não. Em 2006 ou em 2008, no JAMA, tá? Não estou falando de uma revistinha, estou falando do JAMA, uma revisão sistemática com meta-análise da eficácia da psicanálise, na verdade ele vai chamar de psicoterapias psicodinâmicas de longo prazo, e com um tamanho de efeito assim enorme, assim, acho que o SMD deu 1,5, eu não lembro. 1,8, tô com ela aberta aqui. 8. O que já chama atenção. Aí você vai olhar o estudo. O cara misturou ensaio clínico com estudo observacional. Exatamente. O cara não fez avaliação do risco de viés. Exatamente. O número seguinte do JAMA publicou 8 artigos resposta a essa meta-análise, mostrando todos os erros metodológicos, riscos de viés. Então, assim, só para informar o leitor, assim, por que Cochrane, né? Mas é de 2014, tem um monte de coisa mais nova. Porque a Cochrane a gente sabe que ela tem muito mais qualidade e controle de viés. É difícil você acreditar que a hora que um psicanalista... a gente fala em psicologia do efeito da lealdade. A lealdade, assim, eu sou psicanalista, eu sou a favor da psicanálise, eu sou behaviorista, eu sou a favor do behaviorismo. É difícil acreditar que autores que são psicanalistas, que têm lealdade com a psicanálise, não vão ter um viés na hora de fazer a avaliação da qualidade metodológica dos estudos. Claro. Então, só para esclarecer, para não parecer, tá fazendo um cherry picking, pegando uma revisão de 10 anos atrás, sabe? Uma coisa assim. Perfeito. Perfeito. Você antecipou um monte de coisa que eu ia falar aqui. Hoje, imagina, você que é o entrevistado aqui. Na revisão da Cochrane, só para seguir assim, depois eu quero que as pessoas leiam, as pessoas têm que ler. As pessoas não têm que fazer o que o Léo, o Jean e a Lu fazem. Lê a porra do paper inteiro. Abre o negócio e lê. Lê mesmo. Faz um sacrifício. Você vai conseguir. Não é coisa de outro mundo, tá? Nós não estamos com curso em vendas abertas, tá? Não é gatilho para vender curso, tá? Várias meta-análises, várias. No médio prazo, praticamente todas são... não há efeito. O efeito cruza a linha da hipótese nula. E os efeitos remanescentes para outras condições, eles são pequenos e não clinicamente importantes, tá? O que me leva a uma coisa que eu gosto aqui agora. Primeiro, a pesquisa. Alguém foi lá e fez. Eu tinha muita dúvida do que é psicanálise, os nomes disso. Tá? E os nomes confundem a quem não é do ramo, por isso que a gente chamou o Jean. E quando o Jean me mandou os papers, a primeira coisa que eu falei, mas psicodinâmica é psicanálise? Tá? Eu precisava aprender isso com ele, senão eu sozinho eu posso falar bobagem. Por isso que eu e a Lu nunca arriscamos falar disso antes. E podemos falhar, tá na busca, né? Se você não conhece os termos e a diferença entre os termos, você falha na busca de talvez considerar joio. A palavra-chave correta, né? Isso, exato. Então, sempre a palavra do expert no assunto é importante, então, por isso que a gente chamou o Jean aqui. Então, assim, existe evidência, ela pode ser útil em algumas situações, o tamanho de efeito não é grande, o grupo controle é nada de estudos com qualidade metodológica questionável, tá? Uma que você me mandou, Jean, que eu achei mó barato, assim, eu fui direto para o gráfico da meta-análise primeiro para ver de curiosidade, é um artigo publicado em 2019 no British Journal of Psychiatry, que dessas intervenções de psicanálise para tentar reduzir tentativa de suicídio. E uma das meta-análises é um resultado impressionantemente bom, mas, de novo, não tem risco de viés. Então, eu não sei como foi conduzido esse estudo. Aí eu me decepcionei, eu falei, nossa senhora, mas isso aqui deve ser muito bom. Tipo, é um odds ratio de 0,5, 0,47. Eu falei, cara, isso é muito bom. Entendeu? Só que eu não sei o que eu estou olhando. Na verdade, olha que engraçado. Na verdade, olhando aqui agora, são 3 estudos, 2 são negativos e um é muito positivo. Aí, para quem não gosta da média, ele puxa tudo, mas como eu não sei a qualidade metodológica dos 3... Fica inválido. Isso, na verdade, né, Lu, é ininterpretável. Agora, e Léo, você me permite, tem uma coisa além, né? Nós temos evidências na medicina, na fisioterapia, etc., que quanto mais riscos de viés um estudo, mais benefícios ele encontra. Claro. Então, você não ter... benefícios, eu acho. Então,
É como você bem disse, é ininterpretável. Eu não posso confiar nesse dado, eu não sei o que fazer com isso. Então assim... Ou seja, a conclusão chega assim, se a gente não sabe interpretar o dado, a gente não consegue, por causa do volume de viés, é a mesma coisa de a gente não ter conclusão, ou não saber, ou saber que não tem evidência por hora. Né? Eu sou da área, eu posso falar, eu sou fora da área, eu posso falar. Né? Com essa discussão que a gente teve... lendo a ciência, e eu vou trazer talvez até para o ponto que o Jean falou antes, sim, eu acho que assim, na minha visão tem dois polos muito grandes, assim, né? As ciências básicas que estudam muito mecanismo, né? A gente tem que valorizar os mecanismos. Mas também não subvalorizar os mecanismos, porque nem tudo é mecanismo. Existem vários mecanismos que parecem ser plausíveis e vem a pesquisa clínica e ela não mostra nenhuma eficácia, nenhuma melhora com o paciente, então esquece o mecanismo. O mecanismo foi algo que nós, seres humanos, construímos uma lógica de raciocínio em cima da coisa, mas na hora que testado clinicamente não foi o que aconteceu no paciente na condição de saúde. Então, assim, são dois mundos, e isso se mistura o tempo todo. Muitas vezes sai um mecanismo e as pessoas já criam um tratamento e saem aplicando sem eficácia clínica, ou no caso, que eu não vou nem usar aqui a psicanálise, eu vou usar talvez a acupuntura, para a gente cair fora e ficar mais confortável de falar. Tem coisas que pode ter alguns estudos mostrando eficácia, mas o mecanismo não é claro. É a mesma coisa que você falou agora da psicanálise. Então, eu fico pensando assim, se por acaso, que não é o caso também, que você explicou muito bem, que você ainda questiona, se caso ainda tivesse evidência, você colocou uma situação hipotética muito legal, se questiona muito o mecanismo, que a gente não sabe se ainda é o mecanismo. Mas se a sua... Primeiro que essa teoria hipotética não se confirmou, a evidência clínica não existe, né, da forma que você colocou a forma. Mas se existisse, eu vou trazer essa ideia hipotética de novo, o mecanismo não parece louvável. E aí eu sou daquelas pesquisadoras que pesquisador, a gente senta em cima do muro mesmo e questiona. E se o mecanismo parece que melhora o paciente, não é o caso, mas se fosse, melhora o paciente, mas esse mecanismo está esquisito, né? Foi Freud lá atrás que explicou algo sem um monte de conhecimento de como funciona o nosso cérebro e as conexões que nós fazemos. Então, eu acho que as ciências básicas têm que ir atrás e tentar entender o mecanismo pelo qual isso parece ter algum efeito. E aí volta para a base, e esse ciclo sempre funciona bem. E não simplesmente ficar, no caso, que não ficar preso só ao mecanismo, ou só eficaz, que tudo Exato. anda em conjunto. Mas nesse caso, a gente não tem um mecanismo muito plausível, na minha leitura da sua fala, e também na hora que você olha os estudos clínicos existentes, que sim existe, que não adianta falar, não existe, não, é impossível medir, qualquer dos argumentos que você colocou muito bem para a gente, que tem as 3 linhas de pensamentos, tem pessoas que acreditam que a ciência é mensurar, e foi possível mensurar, e o efeito não foi plausível. Então, fica assim no campo, de novo, é pseudociência, sim ou não? Aí vai depender também do conceito, do que a gente considera que é pseudociência, né? Porque o conceito de pseudociência, ele varia, né? Depende do aspecto da qual você julga o que é pseudociência para classificar o que é. Mas, independente do termo, eu não vou usar agora o conceito, não sei se o Léo quer falar, ou o Jean também, mas lendo a ciência em si, a gente é uma técnica, uma abordagem, eu vou dizer assim, né? É uma doutrina na qual o que foi testado não mostrou a eficácia disso, pelos desfechos nos quais foram testados pela evidência que a gente tem hoje, de estudos que realmente foram desenhados de forma mais precisa para medir isso ou não. Você fez tipo o abstract do episódio, né? O que foi testado, se mostrou que as evidências são, né, poucas e de má qualidade, e ainda que se mostrasse eficaz, será que nós estamos, enquanto comunidade científica no campo da saúde mental, da psicologia, dispostos a aceitar essas explicações teóricas? Será que elas não são pseudocientíficas? Eu não sei, me incomoda um pouco um tamanho de efeito pequeno, com estudos de alto risco de viés, e com grupo controle nada. Essa tríade, para mim, me sugere de um cara cético, que eu não sou psicólogo, eu não faço isso, não ganho dinheiro com nada, é que se talvez você corrigisse o risco de viés disso, ou colocasse um grupo controle, por exemplo, treinar 2 fisioterapeutas a fazer escuta ativa e conversar com o paciente, se esse resultado não ia a 0. Esse é o ponto cético que a gente joga por outro lado, sem demérito para quem fez o estudo, sem demérito para os terapeutas do estudo, sem demérito para nenhum terapeuta, tá? Mas é dever nosso comentar isso aqui.
Ô, Jean, quem é nosso aluno, eu estou falando de nós três, eles conhecem como um ensaio clínico deve ser feito, os passos básicos de um ensaio clínico. Mas é claro que esses ensaios clínicos, eles têm as suas próprias particularidades, dependendo da sua profissão. Um exemplo que eu gosto de dar muito, Jean, por exemplo, nos nossos ensaios clínicos de intervenções em fisioterapia, de vez em quando a gente decide medir a credibilidade do tratamento, a gente decide medir se o paciente que a gente tentou cegar, de fato ele estava cegado. A gente fala, cara, você acha que você caiu no grupo controle ou no grupo placebo? E ele julga, e a gente consegue medir isso. Existe alguma nuance, alguma particularidade que você acha que é essencial, dada a complexidade da psicanálise, que a gente deveria estar atento na leitura desses artigos, como eles deveriam ser feitos, etc.? Perfeito, Léo. Em primeiro lugar, esses pontos que você colocou dos ensaios clínicos em fisioterapia são igualmente importantes e válidos para estudos em psicoterapia, tá? E aí isso vale para a psicoterapia, isso vale para a psicanálise como uma forma aí de psicoterapia. Talvez tenha duas coisas aí que vale a pena destacar. A primeira delas é que a esmagadora maioria dos ensaios clínicos em psicoterapia, e não é só na psicanálise, mas como você bem viu aí, tudo lista de espera, né? Nenhum tratamento, mas muitas vezes não se equipara o que acontece no grupo experimental e no grupo controle em variáveis que são essenciais. Por exemplo, tempo de formação e treinamento do terapeuta que está executando a intervenção, tempo de experiência, a expertise na intervenção, e essa coisa muito importante da lealdade, da fidelidade. Por exemplo, esse autor que eu mencionei mais cedo, o Falk Ring, alguma coisa assim, que é o autor dessa revisão que saiu no JAMA e de várias outras, ele tem um ensaio clínico que comparou psicanálise com intervenções de TCC. Quem fez a psicanálise? Os psicanalistas. Quem fez a TCC? Os psicanalistas. Não dá. Não dá, entendeu? Não dá. É querer botar o palmeirense para torcer na Gaviões da Fiel. Exato. Não vai dar certo. Não vai dar. Aí você me diz qual a torcida é mais aquecida, não é insuável. Então, acho que essas... Pode falar. Esse é um dos itens que tem uma palavra, eu acho que é em francês, equipoise, né, que é equivalência nesses dados, né? Isso simplesmente não dá. Perfeito. E isso infelizmente, assim, você às vezes vê, assim, o grupo experimental, o cara faz 4 sessões de terapia e complementa com isso, que complementa com aquilo, e o terapeuta tem 30 anos de experiência, e aí o grupo controle é o estagiário lá do 2º ano da faculdade fazendo um grupinho de meia hora para falar sobre pensar positivo. Tô dando uma estereotipada, mas é um pouco nessa direção. E uma coisa que eu não sei como é na fisioterapia, mas, por exemplo, quando você faz ensaio clínico com fármaco, a padronização da intervenção é muito... mais fácil. É muito clara, assim, né? E fácil de ser feita. Né? Com a mesma cara, com o mesmo cheiro, com o mesmo peso, com os mesmos componentes, etc. E eu não sei como é em outras áreas, mas na psicologia você tem essa dificuldade de padronizar a intervenção. O que significa fazer psicanálise? Quais são as ações que o terapeuta faz? O que faz um terapeuta cognitivo-comportamental e assim por diante, tá? Então, muitas vezes você precisa de diretrizes, de protocolos, de manuais que te orientam isso. E aí eu quero citar um artigo que eu acho interessante, porque o tipo de pesquisa que a psicoterapia mais precisava são de pesquisas como essa, que você tem, por exemplo, lealdade nos dois lados, tempo de experiência semelhante nos dois lados. Infelizmente, esse tipo de ensaio clínico é raro, tá? Então, tem um ensaio clínico, eu estou pegando o título dele aqui, ó, ele chama 2-Year Randomized Controlled Trial and Follow-up of Dialectical Behavior Therapy versus Therapy by Experts for Suicidal Behaviors and Borderline Personality Disorders. Quem quiser depois, o PDF está aberto de graça lá no Google, tá? Não precisa nem usar ferramentas escusas aí. E o que esses autores fizeram? Esses autores fizeram uma coisa maravilhosa, que foi o seguinte: eles pegaram terapeutas
ultra experientes neste modelo de terapia chamado DBT, tá? E pegaram a sociedade americana lá de psicanálise e falaram assim, ó, quem são os 100 maiores especialistas em psicanálise para tratar comportamento suicida, pacientes borderline e tal. Eles mandaram lá uma lista para esses caras e eles convidaram esses terapeutas a participar do estudo, tá? Nossa, que ótimo. Então, vamos todo mundo fazer comportamento suicida, autolesão como desfecho, sendo mensurado, tá? E experts nesse modelo DBT, experts nesse modelo psicanálise. E eles equipararam um monte de variável, tipo tempo de diagnóstico do paciente, tempo de formada do terapeuta, é um estudo muito legal. E aí, quando você vê os gráficos desse estudo, eu acho que o Léo deve estar olhando ali, porque eu estou vendo ele olhar para o lado. Os dedinhos nossos, você vai falando, a gente vai procurar. Você vai vendo ali, por exemplo, uma medida que eles fazem aquele gráfico de survival analysis para avaliar, desde que começou a terapia, quanto tempo demorou para o paciente ter a sua primeira tentativa de suicídio. Tá? E é interessante que nos primeiros momentos, o gráfico da psicanálise desse modelo está igualzinho. Vai passando o tempo, ele abre. Né? Então, em favor da DBT, né? A favor da DBT, exato. Dropout de terapia é maior na psicanálise do que... Então, esse é o tipo de dado que carece na psicoterapia. Porque agora eu estou dizendo assim, ó, os dois profissionais, os dois grupos de profissionais estão oferecendo escuta ativa, não estão te julgando, estão te acolhendo e estão com o objetivo de resolver o teu problema. Neste caso, igualmente, de comportamento suicida e comportamento de autolesão. E aí não tem o viés de, mas esse psicanalista não sabe o que ele está fazendo. Não, ele é o bambambam da área de acordo com a própria comunidade dele. Aí você testa, é melhor para esse tipo de problema você fazer o método A ou o método B? A psicoterapia está começando a fazer ensaios assim. Até então, você tinha esses controles chumbrega, essas coisas que você olha e fala, cara, mas melhor do que nada? Tipo, eu não sei se vocês conhecem tem um estudo que comparou praticar mindfulness em adolescentes com ler Harry Potter. E empatou no benefício. Assim. Opa, gostei. Então, né, uma coisa é melhor do que nada, outra coisa é melhor em comparação a quê? Quando a gente faz a pergunta Picot, né? O paciente, intervenção, comparador, eu estou comparando com o quê? Porque a tomada de decisão em política pública, a tomada de decisão do paciente do tratamento eu quero fazer o melhor, eu não quero fazer alguma que me ajude, certo? Qual é a melhor? Onde eu deveria investir meu tempo, minha energia, meu dinheiro, etc. Fantástico, cara. Jean, duas coisas que foi falando assim, que é muito legal as pessoas saberem disso, assim. Acontece muito com a Físio também, que nós dois, a gente já fizemos vários trials de técnicas que nós dois não dominávamos, mas a gente contratou e foi atrás também de profissionais que eram experientes naquela nova técnica, ou buscamos formações que importa para fazer aquele estudo. E eu sempre, quando eu vejo a grande massa que ficou ferida com o resultado do estudo, que o cientista simplesmente ele tem que ser neutro, pegar o resultado e publicar esse resultado. Eu sempre convido de volta. Eu falei, gente, seria eu, como pesquisadora, um prazer e uma honra se vocês escolhessem os melhores terapeutas, daquilo que vocês gostariam de testar, o que você julga o melhor qualificado, e venha tratar para mim. Para quem não sabe, eu e o Léo, a gente já uma vez, a gente ofertou fazer isso, a gente escutou de volta assim, mas se fizer com rigor metodológico que vocês vão fazer, a gente já sabe a resposta, que vai dar negativo. Eu falei, poxa, aí agora você me sacaneou, e por que vocês não falam isso para o seu público? Porque a gente, olha, se o seu argumento vocês não fizeram igual a gente, eu te peço para fazer para mim, mas eu falo assim, você trata e eu trato os dados. Eu sou cientista, né? Se a crítica em torno de mim é a fisioterapeuta que nunca saiu atrás da mesa, eu vou continuar atrás da mesa fazendo o que eu sei e você vai ficar lá na maca tratando o seu paciente da forma que você sabe. Vamos juntar as nossas forças. Mas na hora que eu falo, eu vou tratar o dado com rigor metodológico, você fala, aí não vai dar efeito, então tem alguma coisa errada aí. Eu sempre falo assim. E aí eu não sei, assim, a minha posição é, se não der efeito, ótimo, porque agora eu sei que eu preciso mudar de direção. Se amanhã eu uso certas abordagens, certas modalidades no meu consultório, certo? Se amanhã as evidências sugerirem que aquilo que eu estou fazendo não é mais o melhor e eu deveria mudar para aquilo,
Mas muda, aprende, estuda, faz workshop, entende? Assim, eu não sou, sei lá, por que eu casei com isso aqui? Não casei com nada, né? Não tem uma Mas para quem não é apaixonado com a técnica, é fácil pensar assim. Mas aquela pessoa que, igual você falou assim, vive aquela única técnica, é muito difícil esse desapego. E isso que você falou é lindo. Os clínicos que estão nos escutando têm que, sim, pode se apaixonar com algo que faz, que é bonito fazer com paixão, mas se um dia a ciência mostrar algo contraditório àquilo, desapega, desapaixona, né? Termina o relacionamento e se apaixona. Pode ter paixão, mas a paixão não pode ser cega. É isso. E a segunda coisa que você falou que foi muito legal, a dificuldade de descrever, né, tratamentos complexos. A ciência sabe disso. A ciência sabe o quão é difícil descrever um medicamento na hora que você usou. É muito legal que quando você faz estudos com medicamento, é fácil descrever os componentes que estão ali. Terapias complexas é mais difícil que foi utilizado naquele estudo para que nós podemos interpretar de forma correta aquele estudo. É por isso que a própria ciência desenvolve diretrizes de escritas acadêmicas que tem o TIDER, que ajuda a descrever intervenções complexas utilizadas dentro de clinical trials. Então, se tem pesquisadores aí se aventurando a fazer pesquisas clínicas sem uma formação boa para isso, busque essas diretrizes, que hoje existem manuais que te ajudam a descrever com clareza para o seu público o que foi feito de complexo naquele tratamento que é complexo. E isso ajuda bastante para as pessoas que estão lendo entender a complexidade do tratamento que os indivíduos daquele estudo recebeu. E muitas pessoas esquecem desse detalhe metodológico na hora da escrita. E nós, cientistas, a gente preocupa em ajudar vocês que estão conduzindo estudos a descrever com clareza, para que deixe claro para todo mundo o que foi feito, para que a gente possa interpretar também com clareza. Luísa, eu acho que a gente tem uma coisa, eu fiz um vídeo recentemente, e que acho que foi até muito bem aceito pela comunidade da psicologia, em que eu acho que existe um discurso incorreto dentro dos cursos de formação de psicólogos, tá? E provavelmente nos cursos de psicanálise também, para quem não é. É que não é possível fazer ciência dentro da psicologia. Isso é uma inverdade, isso é um pensamento de primeira ordem, que se você pensar rápido, tô lembrando do pense rápido e devagar, você fala, mesmo, não dá para fazer pesquisa sobre isso. Mas se você fizer um pensamento de segunda ordem e falar assim, peraí, é isso mesmo? A resposta vai ser outra. E tanto que não é verdade, que tem um estudo. Então a gente fez uma série de críticas aos estudos existentes, mas então não é impossível conduzir os estudos. É perfeitamente possível aperfeiçoar essa evidência que tem, testar, e se provando positiva ou negativa, isso é um benefício imenso para a categoria profissional, para ela não cair em descrédito. Perfeito. E para o paciente, principalmente, porque sempre o ator central não somos nós. Cientista não é autor de nada. Pelo contrário, o cientista está atrás da prateleira, depois vem o profissional, mas o ator central é sempre o paciente, entendeu? Então, assim, acho que a gente precisa tirar isso, e nessa, né, de novo, né, esse episódio do BBcast vem após o episódio com a Natália Pasternak, e eu estou avisando que a gente está gravando antes, tá? A gente está gravando isso numa sexta-feira, nós vamos fazer um BBcast na segunda. Quando eu vejo a ira de algumas pessoas e a fúria contra autores que, porventura, falaram que não é uma boa opção, vem de um discurso que eu falo, mas ninguém me contradisse com dados. Eu tive um psicólogo que me mandou alguma lista de artigos, Jean, um cara, de dezenas, centenas que eu procurei na internet reclamando, um cara. E aí eu falei, bom, esse cara me deu um pequeno argumento, uma justificativa para a gente continuar um debate. Porque falar não dá para estudar é uma inverdade, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa falar a frase básica que todo mundo fala, né? Ciência se debate com outra ciência. Né? Dados se debatem com outros dados. Os nossos dados não são muito bons, mas são os dados que temos. O que temos na mão é essa revisão da Cochrane, esses estudos, com as limitações, com as maravilhosas imperfeições que a ciência tem. Vamos tentar fazer melhor. E não podemos afirmar que o negócio não tem nenhum estudo. Pelo contrário, tem 33 ensaios clínicos em 2014.
Eu estudo pra caramba. Então, assim, eu fico feliz de ver e me vejo completamente satisfeito com o que eu vejo. Agora a gente vai jogar uma última coisa, eu vou dar a palavra para o Jean para ele falar o que ele quiser, nós não estou necessariamente encerrando o episódio, e muito menos para você, tá, Lu? Mas todo mundo que chegou até aqui nesse episódio, agora você tem que julgar isso. Porque quem julga se esse negócio é pseudociência ou não, se isso serve ou não para o seu paciente, ou se você é paciente, se esse negócio serve para você ou não, é você. A tomada de decisão é sua. Ciência não é ditatorial, ciência não é uma lei, ciência não é perfeita. Então a gente tem que sempre lembrar, no final das contas, a tomada de decisão é do profissional que prescreve e do paciente que aceita. Entendeu? E aí vocês arquem com os benefícios, ônus e bônus disso aí. Então, aí se vocês quiserem comentar no episódio, se vocês acham que não é, eu nem sei se ninguém fala se é pseudociência ou não é, mas se ele é clinicamente útil para utilização no quadro clínico de certos casos, que vocês podem atender ou não, fica com vocês aí, tá? Não, eu vou só completar, passar a voz pro Jean, é só porque esse ponto, assim, das nuances que o Jean falou foi muito legal, assim, você mencionou um estudo muito legal que fez agora nos Estados Unidos, e você até comentou que esse é o caminho legal de fazer, eu concordo também que então as pessoas, eu acho assim, apaixonados ou não, vão atrás, busquem fazer, estimular que estudos melhores e bem feitos, com boa qualidade metodológica, venham para responder as perguntas, se algumas pessoas que usam a técnica ainda julgam que existe. E não atacar pessoas, né? Eu não estou defendendo ninguém, não estou defendendo nada, mas quando eu vejo o podcast anterior que o Léo mencionou, que vai ser gravado depois do livro, eu não acabei de ler o livro ainda, eu não conversei com a Natália e com o Carlos ainda, mas eu entendo a provocação de talvez colocar o nome pseudociência para alertar uma grande população de uso de uma abordagem da psicologia, agora eu vou falar de forma correta, bastante utilizada, se não disser talvez a mais utilizada, na qual a evidência não suporta o uso dela no momento, e eu tenho conforto de falar isso depois de tudo que a gente leu e discutiu até aqui, e talvez um livro, da forma que a Natália e o Carlos escreveu, que de novo eu posso mudar a opinião depois de ler e tudo mais, é uma provocação às pessoas buscarem conhecimento científico. Ontem, eu estou fazendo um curso, que ontem eu tive uma aula com um professor muito legal, que eu não conhecia, chama Bruno Gualado, desculpa, eu não lembro o sobrenome, que ele fez uma analogia que eu nunca tinha visto muito legal, assim, cuidado de onde busca as suas fontes de informação. As pessoas costumam buscar fonte de informação em diversos locais, livros, artigos, mas as pessoas aprenderam que existe um lugar legal de achar, que chama PubMed, né? E dá um selo do PubMed. Olha, tem um artigo no PubMed, tem uma pesquisa no PubMed. E eu concordo muito com ele, mas ele falou de uma forma muito clara para vocês, eu vou traduzir, tentar falar assim. O PubMed, sim, é uma base confiável de buscar artigos científicos, mas vocês têm que saber que o que tem dentro da PubMed, a maioria é de baixa qualidade. Então, como a gente encontra uma boa fonte? E ele postou uma imagem muito legal. A única forma de você ter certeza que você está diante de uma boa fonte de informação é olhando no espelho. É você, a pessoa que escolheu aquele artigo, tem que saber o mínimo de conhecimento científico para julgar a qualidade daquele artigo. Eu não estou cobrando ninguém que seja cientista, que ninguém tem que fazer doutorado e mestrado, mas tem um mínimo de saber interpretar e ler, e é um conhecimento fácil de ter. Você sabendo, estando diante desse espelho, é você, com uma informação na mão, que vai julgar a qualidade disso. Porque o que a gente mencionou aqui no episódio inteiro, que o volume de informação existe, tanto de mecanismo, quanto de livros e artigos, Cochrane's, revisões sistemáticas, a JAMA, um monte de selos bons de qualidades aí presentes. Mas aí, na hora de ler o artigo, nós temos que saber assim, opa, está misturando aqui clinical trials com estudos observacionais, isso aqui não é bom, não. Né? Olha, a pessoa que fez, tem nuances aí no meio que a gente tem que filtrar, e só você pode fazer. E se você não sabe fazer, ou você guarda isso para você e não critique as pessoas que estão fazendo por você, ou aprenda para vir criticar a ciência e não as pessoas. Exatamente. Porque aí fica discurso pessoal, né? O Jean falou, a Lu falou, a Natália falou, não sei quem falou. E a ciência? Quem vai atrás da ciência para ler, para a gente discutir? Porque ciência foi feita de debate, e debate é muito bem-vindo. Mas desde que a gente debata os números e a ciência. Essa é a minha mensagem, que eu acho que foi muito legal esse episódio, que fica para mim, assim, dessa discussão fervorosa que está no momento.
Legal. Perfeito. Adorei os complementos de vocês. Nada a acrescentar. Ô, Jean, cara, você é um cara incrivelmente claro nas suas ideias. Parabéns, cara. Você é um professor de mão cheia. Eu tenho um orgulho danado de te conhecer, de ser uma referência. E que bom que a gente se provocou rapidamente ali no WhatsApp, falando, vamos conversar sobre psicanálise e tentar informar as pessoas. Eu espero que o episódio tenha ajudado as pessoas a se informarem melhor sobre o assunto. Eu aprendi pra cacete. Eu também aprendi muito, muito. Hoje de manhã eu mandei 200 mensagens pro Jean para ele me dar uma pré-aula antes de eu fazer o negócio. Eu falei, eu não sei se eu vou passar na prova e tudo. Temos muito mais coisas para aprender e a grande... Ontem eu participei de um podcast como entrevistado e eu falei, uma das coisas mais legais de fazer podcasts é de poder conversar com gente mais inteligente que a gente. E poder aprender. Parece. Não, e poder aprender. Tem um prazer de estar aqui 2 horas aprendendo exclusivamente, ter o poder de perguntar o que a gente tem. Cara... Né, Lu? A pessoa que mais aprende no podcast sou eu e a Lu. Então, a gente sempre termina os episódios muito felizes e muito orgulhosos dos amigos que a gente vai conquistando por aqui e das pessoas que a gente convida. Esse episódio, se eu não me engano, ele vai ser o número de 51 do PBcast. E eu vou falar mais uma vez, né, Lu? Nunca erramos um convidado até agora. Eu nunca arrependi de ter convidado um. Já veio pela 2ª vez, na 3ª vez tem que pagar boleto, entendeu? Para ajudar a pagar as despesas do podcast. Querido Jean, onde as pessoas podem te encontrar? Fala sobre a sua formação da excelência em psicologia baseada em evidências e tudo que você está fazendo por aí. Perfeito. Acho que o meio mais rápido de me encontrar é no meu Instagram, o @JeanLeonardi, Jean, J-A-N, não é Jean, então @JeanLeonardi. Eu tenho um site também que está quase indo para o ar, que é o jeanleonardi.com.br. E eu sou coordenador, né, do Clube de Excelência em Psicologia Baseada em Evidências, que é essa plataforma que visa dar uma formação do 0 ao avançado para o psicólogo que quer trabalhar com a psicoterapia orientada por evidências, com as melhores ferramentas, os melhores métodos, e a pessoa pode encontrar todas as informações no clubepbe.com. Legal, excelente. Dito isso, eu só quero mais uma vez agradecer vocês dois pela oportunidade. Eu adoro conversar com vocês, adoro aprender com vocês. Sou ouvinte do PBcast desde o episódio número 1. Ah, que legal. Ou 0, né? No primeiro, acho que você chamamos de 0, Então, muito feliz, muito honrado de estar aqui de verdade. Obrigadão. Obrigado. A gente que agradece. Lu, onde as pessoas podem te encontrar, meu amor? Eu estou sempre aqui no PBcast, também estou lá no Instagram, Lucila_Costa. E as outras redes sociais, deixa você falar onde estamos juntos, professor Leonardo. Vamos lá. O nosso YouTube chama Prática Baseada em Evidências, tá? A gente está tentando crescer cada vez mais. Então, galera, por favor, siga o canal, clica no like aí para gostar da gente, para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Surgiram pautas, se vocês quiserem. Esse debate foi muito legal. Surgiu de vocês, a interação de vocês com a gente, de ter bastante dúvida. As suas dúvidas são importantes para todos nós, né, Léo? Então, assim, compartilhem, porque a gente... Dentro do possível, a gente tenta buscar a evidência para vocês, convidar pessoas para elucidar essas dúvidas e trazer cada dia mais clareza, né, no mundo da ciência para vocês. Legal. Então, curte e participem. É isso aí. O meu Instagram é Leo_Costa_PBE. A gente está lá no TikTok, no Ciência de Verdade, e na Cracolândia, famoso Twitter, é LCOS 3060. Tá bom? Queridos amigos, muito obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo episódio. Um beijão. Manda beijo aí, já. Tchau, gente. Obrigada.